nós venhamos falando sobre o que mesmo? Nós temos falado sobre arrependimento, né? E tem sido esse sopro do Espírito de Deus nos levando a uma construção, diga construção. Nos levando a uma construção. Porque o arrependimento, ele não é um momento estático. O arrependimento é um caminho que você constrói. Amém? E eu tenho orado por isso. Tenho clamado por isso. Para que o Senhor, Ele nos faça entender a necessidade que nós temos de realizar essa construção. Falamos domingo passado sobre uma realidade do coxo. Quem se lembra do coxo? E falamos daqueles que precisam ser carregados o tempo inteiro. E trouxemos um grande paralelo do coxo e a realidade da igreja. Se você talvez não reteve nada, revisita de novo. Essa ministração está lá no nosso canal. Mas hoje nós temos algo mais para concluir esse ciclo, né, de jejum, de consagração, de arrependimento. E eu quero que você abra a sua Bíblia lá no livro de Isaías, o profeta Isaías, a partir do capítulo 1. Isaías capítulo 1. A partir do verso 1. A gente vai ler aqui. E deixa eu lhe falar uma coisa. Tenha toda a atenção. Porque eu tenho orado para que essas palavras, elas possam saltar da Bíblia e ser vivificadas no seu coração. Amém? Que elas saltem e faça todo sentido com você. O entendimento de uma palavra pode mudar um cenário inteiro. Pode mudar um contexto inteiro. E eu quero que você venha comigo. Diz o seguinte: visão de Isaías, filho de Amós, que ele teve a respeito de Judá e Jerusalém nos dias de Uzias, Jotão, Acais, Ezequias, reis de Judá. Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem? Vou repetir, para ver se você capta. Amém? Ouvi, ó céus, e dá ouvidos, ó terra, porque o Senhor é quem? O Senhor é quem fala. Criei filhos e os engrandeci, mas eles estão revoltados contra mim. O boi conhece o seu possuidor, e o jumento o dono da sua manjedoura, mas Israel não tem conhecimento. O meu povo não entende. O meu povo não entende. Ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, raça de malignos, filhos corruptores, abandonaram o Senhor. Blasfemaram do Santo de Israel e voltaram para trás. Porque a vez de ainda ser feridos, visto continuais em rebeldia? Escute agora. Escute agora. Toda a cabeça está doente. E todo o coração enfermo. Desde a planta do pé até a cabeça, não há nele coisa sã, senão feridas, contusões,
e chagas inflamadas, umas e outras, não espremidas, nem atadas, nem amolecidas com óleo. A vossa terra está assolada, as vossas cidades consumidas pelo fogo, a vossa lavoura os estranhos devoraram em vossa presença, e a terra se acha devastada como numa subversão de estranhos. Essa profecia é uma profecia muito dura. É uma profecia muito confrontadora, que o Senhor trouxe sobre um dos principais profetas, chamado profeta Isaías. Ele estava falando de Judá e de Israel, diante de uma rebeldia inominável, diante de um afastamento do Senhor, diante de uma indiferença ao Senhor nos seus valores, na lei, que foi uma coisa que indignou o coração do Senhor. E o Senhor estava falando para o seu povo. E ele disse: ai desta nação pecaminosa, povo carregado de iniquidade, povo carregado com muita malignidade. A corrupção tomou conta dos seus corações, e eles abandonaram ao Senhor e até blasfemaram contra o Senhor. Eles voltaram atrás, voltaram às práticas antigas. E toda rebeldia, ela gera uma legalidade. Diga legalidade. Toda rebeldia, ela gera uma porta aberta. Se tem uma coisa, queridos, que Deus ele não tolera, escute isso, é rebeldia. Houve uma rebelião no céu. Queridos, 1/3 de qualquer coisa é 30%. Sim ou não? É 33,33%, é uma dízima periódica, para ser exato. Mas quem é que quer perder 30% de alguma coisa? Você gostaria de perder? Mas o Senhor, ele precipitou 1/3 do céu e disse: eu não tolero rebeldia. Uma irmã uma vez se rebelou contra um irmão, Miriam e Moisés. A lepra veio na hora. E só saiu porque o irmão pediu misericórdia a Deus. O Senhor ele não tolera isso. Essa era a realidade do povo de Israel nesse tempo, nesse momento. E o Senhor disse: olha, o pecado ele traz enfermidade. O pecado ele abre feridas. O pecado ele abre chagas inflamadas. E todo desvio do propósito, do plano, nos leva a incidentes e acidentes. Isso foi claro, aquele povo foi alcançado, foi ferido, foi alvejado, porque o pecado, ele é algo terrível, porque ele nos rouba. Ele vem para destruir, ele vem para corroer, ele vem para consumir, ele vem para desestabilizar. Ele rouba em todos os sentidos. E às vezes, desvios, vacilos, perda do alvo, nos faz enveredar por caminhos semelhantes a esse.
E muitas vezes nós não conseguimos ter o discernimento, o entendimento de passarmos por determinadas situações e por termos alguns tipos de consequências que nós mesmos abrimos porta de ilegalidade ou abrimos permissão para que o inimigo venha e possa nos atingir. Você está entendendo? Essa é a realidade de todos os dias. Essa é a realidade que nós lutamos todos os dias. Aquele povo, ele estava em uma situação que o Senhor disse: esse povo, ele está coberto de feridas. Queridos, deixa eu dizer uma coisa para você. Tem muitos de nós que nós entramos através da fé no reino de Deus, através de perdão dos nossos pecados, amém? E o Senhor, no maior convite da nossa história, o Senhor, ele diz: vinde a mim, todos vós, inclusive os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vou aliviar. O Senhor, ele não perguntou de como você estava vindo, ele disse: venha de todo jeito. Vinde todos. Ele não perguntou se era preto, se era branco, se era pobre, se era rico, se tinha cultura, se não tinha cultura, não. Ele não perguntou nada disso, ele disse: venham todos. Vinde como estáis. Esse é o primeiro convite da porta que se abre, a porta de graça, amém? Diga: porta de graça. A porta de graça é obtermos algo sem merecermos. Mas, depois de entendermos essa porta de entrada, o Senhor, ele muda o convite para nós. E esse vinde já não é mais como estáis. Esse vinde já tem uma condicionante, ela já tem um si. E esse vinde, depois que a gente abre essa porta, porque dentro da realidade do reino de Deus, a gente entra como a gente está, mas a gente não vai permanecer do jeito que a gente está. O propósito de Deus é que haja mudança. O propósito de Deus é que haja transformação. O propósito de Deus é que haja uma metanoia, uma transformação de mente, de alma e de espírito. O propósito de Deus é uma mudança. O propósito de Deus é ver Viviane aqui falando do seu marido e ver que ele não era um sacerdote da sua casa, e hoje ele é o sacerdote da sua casa. O homem que todos os dias se levanta e se ajoelha diante de Deus para apresentar a sua família. Você está entendendo isso? Isso é mudança, isso é transformação. É para virmos, mas não é para permanecer como nós estamos. E o Senhor disse, no segundo convite, ele diz: mas se alguém quiser vir após mim, aí já tem um si. Ei, tem um si. E o sim, me corrija, professoras de português, é uma conjunção. É si, é condicionante. Se alguém quiser, e ele diz, você precisa querer. Ei, você precisa querer. E ele diz: vi após mim. Ei, você está entendendo? Vir após mim é atrás. Quem é que vai na frente? Quem é que vai na frente? Ele vai na frente. Então o caminho é dele. A direção é dele. E a vontade é dele. Quando ele parar, você tem que parar. Quando ele continuar e avançar, você vai avançar. Se ele mudar a direção para a direita, você tem que ir para a direita. Você está entendendo? É ele na frente e você vai atrás.
vir após mim. Mas ele diz, dia a dia, negue-se a si mesmo e tome a sua cruz. E aí, siga-me. Você está entendendo? O convite, o primeiro convite, ele é graça. Custou tudo para ele, mas não custou nada para você. Mas o segundo convite mudou a história. Agora esse segundo convite vai te custar tudo. Você está entendendo? Então, não dá para permanecer no DC. Aliás, no AC. Não dá para permanecer no AC. Sabe o que significa AC? É o que mudou a história. É antes da cruz. E o DC é depois da cruz. O profeta Isaías, ele disse, coloca de novo o texto no verso 5. Agora me entenda. O verso 5, o profeta Isaías, ele diz, porque a vez de ainda ser feridos, visto que continuais em rebeldia. Aí ele declara, toda a cabeça está e todo o coração. Aí depois, ele disse enfermo. Aí depois, ele fala, desde a planta do pé até a cabeça. Não há coisa sã. E ele diz, feridas, contusões, chagas inflamadas e outras não espremidas. Vocês estão lembrados de Carnegão? É da época de vocês, Carnegão? Quando manhinha chegava e dizia, vou espremer o Carnegão. Chega, arrepiava. Vou espremer o furúnculo. Chagas inflamadas e não espremidas. Mas vem comigo e presta atenção. É interessante uma coisa. Deixa eu fazer para você, para que você entenda. No século de hoje, nessa era contemporânea, você acha que as pessoas, elas têm mais problemas mentais e emocionais do que lá atrás? Muito mais, sim ou não? Mas deixa eu te falar uma coisa. Mesmo nessa época, essa palavra, volta para o 5, essa palavra o Senhor está dizendo. Escuta isso, porque isso é importante. O Senhor está dizendo, toda a cabeça está doente. O Senhor está falando que está doente aonde? Aonde? E depois ele diz que está doente e o que mais? Desde aquela época. O problema não eram as enfermidades físicas. Porque talvez a gente esteja pensando, não, estamos vivendo o que nunca vivemos na história. Desde lá, o Senhor está dizendo, a cabeça está doente, o coração está enfermo. Só depois, ele fala da planta do pé até a cabeça. Então, me deixe fazer você entender, na verdade, as feridas, na verdade, as contusões,
Na verdade, os machucões, as chagas inflamadas e aquelas não espremidas, elas também estão no âmbito da nossa mente e da nossa alma. Sim ou não? Essa era a realidade. Essa é o que leva a um distanciamento de Deus. Uma rebeldia no que diz respeito ao Senhor, uma indiferença, uma blasfêmia, leva a um estado onde nós seremos atingidos em alguma área dessa da nossa vida, ou em todas elas. Eu não preciso tentar lhe convencer a sanidade mental das pessoas, os problemas na mente das pessoas. Não dá para ignorar todo o assédio de doenças que têm sido psicossomáticas, mas também de ordem emocional. Talvez seja hoje a doença do século, sim ou não? Seja a doença do século. E só aí vai vir as doenças físicas. Mas entenda uma coisa, que dentro do processo, todo o processo, ele sempre vai começar na nossa mente. Sempre. Tudo que você possa imaginar que pode te alcançar, que pode te atingir, porque o pecado ele já começa na mente. Sim ou não? Não vai ser diferente. É o território que precisa ser mais guardado, é o território que precisa ser mais vigiado, porque ele é o ponto, é a porta. A flecha, ela vem para a mente, e depois ela desce para o coração. E depois ela reage no físico. Você está entendendo? Veja qualquer tipo de pecado. A última consequência é a carne. Porque é a realização do fato, mas ela começa aqui, desce para aqui e realiza através dos teus membros. Sim ou não? Então essa é uma realidade que nós não podemos ignorar. Existe uma pesquisa de uma revista chamada American Medical Association. Diz que o estresse está associado a 75% de todas as nossas enfermidades. 75%. Tem alguém estressado aí essa noite? Pesquisadores na área de oncologia descobriram que 80% dos casos estão associados ao tipo de vida que você leva e ao estresse, e não a problemas genéticos. 80%. Dentre todos os distúrbios ocasionados, apenas 2% são oriundos de problemas genéticos. 98% tem um código genético para ser normal e feliz. Então a maioria das doenças, elas começam aqui, vêm para aqui e se revelam no nosso corpo. Um médico chamado William Willett, em um estudo que ele fez, ele disse que apenas 5% dos problemas cardíacos e de cânceres são hereditários. Então, você ter uma vida equilibrada e uma vida regrada, dela depende a sanidade da sua mente, dos seus pensamentos e das suas emoções.
E toda a nossa capacidade de realizações, de potencialidades, de ser plenos, felizes e realizados, ela começa na nossa mente. Ei, você está entendendo? E o profeta Isaías, ele disse: o que prevalece são feridas e contusões, chagas inflamadas e não espremidas. Tem gente que carrega, tem gente que a pele é um manto de carnegão. É o perebento mesmo. É aquele Zé Pereba. Pereba nas emoções. Enfermo nas emoções. Enfermo nas mentes. E que eu quero te dizer uma coisa. Deus quer espremer o teu carnegão. Ele precisa fazer isso. E eu estou aqui essa noite para te dizer que isso faz parte do processo. Se você deseja cura, isso faz parte do processo. Para que nós sejamos curados. Tem pessoas que foram tão atingidas na mente e no coração, que ela se transformou em um depósito de enfermidades e tem de tudo. Ela carrega tudo. Mas o que a gente precisa entender e não podemos ignorar é que existe um remédio para cada tipo de enfermidade. Amém ou não amém? E a gente não pode misturar as coisas, porque talvez o processo que precisa trazer uma cura na nossa mente, ele é diferente do processo que precisa trazer para as nossas emoções, que por conseguinte é também um processo que precisa trazer sobre o nosso corpo. Você está entendendo? Mas eu tenho uma boa notícia para dizer, que no meio disso tudo, existe uma pessoa que pode tratar e curar todas essas áreas da nossa vida, e o seu nome é Jesus de Nazaré. Talvez não podemos tratar tudo da mesma forma, mas eu quero te dizer, Ele é Senhor de todas as coisas. Ele tem poder para tratar, Ele tem poder para espremer o carnegão, Ele tem poder para tocar na ferida, Ele tem poder para fechar a ferida. Ele é aquele que faz, mas é também aquele que cura. Ele faz a ferida, mas Ele também é aquele que sara. Mas algo precisa mudar diante da minha realidade. A realidade que nos encontramos. Como tratar? Como se permitir tratar de coisas que nós carregamos? Oriunda de coisas que nós fizemos. E eu quero relatar aqui 3 tipos de experiência. Junto com vocês. João capítulo 5, verso 3. Deixa eu falar uma coisa para você antes de nós lermos. Nós iniciamos essa palavra falando sobre o pecado de Judá e de Israel. Está claro isso? Falamos de rebeldia. Talvez a gente não consiga perceber e não consiga imaginar, mas todo pai e toda mãe já se deparou com a rebeldia de seus filhos, sim ou não? É uma luta, não? Sim ou não? É uma missão isso. Eu estou falando esse exemplo porque isso se torna mais fácil para nós. Mas deixa eu lhe fazer uma coisa. A maior parte da rebeldia dos nossos filhos, ela se deflagra quando nós queremos que ele obedeça. Não é assim? Não é assim, papai e mamãe? E ele faz o quê? Agora, simples assim.
Será que isso acontece conosco? Ei, será que isso acontece com você? Parece que a gente só enxerga no nosso filho. Parece que nós só enxergamos no nosso filho. Ei, você também é filho. Deus também está olhando para você. Nós achamos que nós não somos rebeldes. Eu estou aqui para te dizer que nós precisamos nos arrepender. Eu estou aqui para te dizer que muito daquilo que nós estamos vivendo é fruto do nosso pecado, da nossa rebeldia. Vamos continuar. João capítulo 5, verso 3 diz: nestes jazia uma multidão, diga multidão, de enfermos, cegos, coxos, paralíticos. Pode passar. Esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo, agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo. Há quanto tempo? Há quanto tempo? É muito ou é pouco? Estava ali um homem enfermo há 38 anos. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém. Perdão, verso 6. Eu já estou pulando, verso 6. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava ali, que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? E ele responde. Respondeu-lhe o enfermo: Senhor, não tenho ninguém que me ponha no tanque. Resposta errada. O Senhor perguntou o que para ele? Queres ser curado? Ele diz: mas Senhor, eu não tenho ninguém. Eu não tenho ninguém que me carregue e que me ponha no tanque quando a água é agitada. Pois enquanto eu vou, desce outro antes de mim. Pode passar. Então lhe disse Jesus: levanta-te, toma o teu leito e anda. Tem gente que jazer, o verbo jazer significa estar adormecido, quase que sepultado. Está lembrando de jazigo? É o mesmo verbo. Tem gente que já está quase que sepultado. E prostrado, deitado. Aquele homem estava ali há 38 anos. E se Jesus não encontrasse aquele homem, você acha que ele iria permanecer? Ele iria permanecer até morrer. Jesus pergunta para ele: você quer ser curado?
Ele diz: mas eu não tenho ninguém para me carregar. Jesus poderia dizer: você não entendeu, eu não perguntei isso. Você não entendeu. Sabe por quê? Porque a nossa mente, ela muitas vezes nos sequestra. E nós ficamos cativos a uma mente enferma. A uma mente que ficou enraizada na impossibilidade. Que ficou completamente tomada. A impossibilidade era aquilo que era mais presente no coração daquele homem. Todos os dias ele era carregado e ficava ali, próximo ao tanque de Siloé, acreditando em uma hipótese que não existia, mas que eles acreditavam. A narrativa, ela não esclarece isso, mas é que as pessoas acreditavam que um anjo vinha e agitava as águas e as pessoas eram curadas. Mas o Senhor não perguntou para ele: você quer que eu leve você para o tanque? O Senhor perguntou para ele: você quer que eu seja curado? Muitas vezes, queridos, Deus está colocando diante de nós a cura, e nós queremos ir para o tanque. Nós queremos continuar sendo carregado. Porque mais uma vez, falamos domingo passado, mas mais uma vez, uma pessoa estava sendo e precisava ser carregado. E o Senhor está querendo dizer que a nossa mente, a nossa cabeça, ela está doente. E o processo começa aqui. Você está entendendo? Começa aqui. E o Senhor chegou e disse, ignorou tudo aquilo e disse: toma teu leito e anda. Ele toma o leito e andou. E saiu pulando, ainda num dia de sábado, que aquilo era um pecado. Mas aquele homem, depois, Jesus encontra ele. Ele saiu tão atordoado com a cura, que ele não reconheceu que era Jesus. Depois os escribas, os fariseus, os sacerdotes chegaram para ele e disseram: mas por que você está carregando o leito dia de sábado? E dia de sábado você não pode fazer nada. Porque era a lei dos judeus no Shabat. E ele ficou atordoado e disse: não, mas eu estou carregando porque teve um homem que me mandou levantar e eu fui curado, e ele mandou carregar o meu leito. E eles queriam saber quem é esse homem. E Jesus, sabendo, declarou para ele o que é mais fácil: mandar um homem carregar o seu leito, ou você curar ele e mandar ele andar. Mas depois aquele homem se encontra com Jesus. E tem algo que é importante nesse episódio, porque nesse episódio lá em João 5, tem algo que o Senhor revela para esse homem, e é muito importante a gente entender. Verso 14, 5:14. Jesus chega para ele, depois de encontrar e revelar que era Jesus. O Senhor diz para ele, no verso 14, diz: mais tarde Jesus o encontrou no templo e lhe disse: olha, que já estás curado. Não, para que não. Qual é a conclusão que a gente toma? É que
a realidade daquele homem, daquele estado, foi fruto do seu próprio pecado. Em muitas situações de Jesus, na cura também do aleijado de Cafarnaum, o Senhor, antes de curar, o Senhor chega e diz: estão perdoados os teus pecados. Agora vai, seja curado e não peques mais. Você está entendendo? Qual é o ponto de partida para a nossa cura? Se chama arrependimento. Agora, vamos ver uma outra realidade. Mateus capítulo 9, verso 20. Vamos ver esse que é mais curto. E eu não vou me deter mais ao processo. Mateus 9, verso 20, veja o que diz. Diz: eis que uma mulher que durante 12 anos é muito, vinha padecendo de as mulheres sabem bem disso, 12 anos, ininterruptamente sangrando. Uma mulher doente, fraca, anêmica. E diz o texto: ela veio por trás dele e lhe tocou na orla da veste, porque dizia consigo mesma: se eu apenas lhe tocar a veste, ficarei curada. Essa é uma das passagens mais extraordinárias para mim. Porque veja a mudança de postura dessa mulher para aquele coxo lá do tanque de Siloé. O Senhor perguntou para ele: você quer ser curado? Mas Senhor, como é que eu vou ser carregado? Jesus não falou nada para essa mulher. Essa mulher já tinha gastado todo o seu dinheiro, todo o seu patrimônio. Ela gastou tentando conseguir sua cura, e até então ela não havia desistido, contra tudo e contra todos, porque nem no meio da multidão ela poderia ser encontrada, porque ela era considerada uma mulher imunda. Os imundos não poderiam estar no meio da multidão, eles eram contaminação. As mulheres, quando tinham suas regras mensais, elas passavam 7 dias reclusas após o período para se purificarem, porque não poderiam estar no meio do povo. Aquela mulher ela estava escondida, ela estava encoberta, para que ninguém pudesse reconhecer que era ela. Mas o texto diz que ela, falando consigo mesma, ela disse que se eu apenas lhe tocar, eu serei curada. E a pergunta que eu quero fazer para você hoje é o seguinte: que tipo de conversa você tem tido com você mesmo? Qual tipo de conversa você tem dialogado com a sua própria alma? O que é que você tem falado para a sua alma? Aquela mulher, ela foi decisiva, porque na sua conversa ela disse: eu não preciso falar com ele não precisa falar nada comigo, mas se eu tocar, eu serei curada. Às vezes as nossas emoções, diante da realidade que nós nos encontramos, e mesmo assim diante de 12 anos de tentativa, ela disse: eu tenho ainda uma chance. Eu
estou aqui para te dizer que você precisa mudar o discurso com a sua própria alma, para que algo de sobrenatural possa ser rompido sobre a sua vida. Isso é muito poderoso. Isso pode mudar a nossa realidade. Assim como Davi dialogava consigo mesmo e ele dizia: por que estás abatida, ó minha alma? Você não pode estar assim. Mude. Por que estás abatida, ó minha alma? Há um Deus. Há um Deus nos céus que vela por mim, que luta por mim, que cuida de mim, que me guarda, que luta as minhas guerras, que luta as minhas batalhas, que é o meu escudo, a minha fortaleza. Ele é a minha torre forte, o seu braço estendido na minha direção é aquilo que me sustenta. Ele é a minha alegria, Ele é a minha força, Ele é tudo para mim. Por que estás abatido, minha alma? Aquela mulher impressionou a Jesus. E eu não posso mais falar. Vamos continuar. Mas ela impressionou ao próprio Jesus. E agora, Lucas capítulo 5, verso 18. Diz o seguinte: vieram então os homens, trazendo em um leito um paralítico, e procuravam introduzi-lo e pô-lo diante de Jesus. E não achando por onde introduzi-lo, por causa da multidão, subindo, entenda, ao eirado, subiram ao telhado e o desceram no leito, por entre os ladrilhos, para o meio diante de Jesus. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico. Ele disse o quê? Ele não disse seja curado. Ei, ele não disse seja curado. Ele está dizendo, olha, se você... Som. Se você está arrependido, os teus pecados estão perdoados. E aí, você será curado. Mas deixa eu te falar uma coisa. Tem um ponto importante aqui. Quem tem amigos de verdade, sabe que Jesus se impressionou, sabe com o quê? Foi com a fé dos seus amigos. Imagina você. Esse episódio, ele me desconcerta. Imagine que Jesus pregando debaixo de uma casa, e a multidão alvoroçada do lado de fora. Era todo tipo de gente enfermo,
todo tipo você imaginava querendo tentar adentrar dentro da casa para ser curado. E não tinha a possibilidade de um homem carregado no seu leito conseguir furar a multidão e entrar dentro da casa. E aqueles amigos deles olharam assim: olha, não tem o que a gente fazer. A gente transportou você de longe, veio carregando você até aqui. Mas a gente não vai desistir. A gente não vai simplesmente dar isso por perdido. Nós vamos tentar de todas as maneiras, de todas as formas. E aqueles malucos chegaram e disseram: não tem outra forma. A gente vai subir na casa. Imagine 4 homens carregando uma maca e subindo no telhado. Me diga se isso é algo sano, é algo de gente que tem sanidade. Os caras arrumaram uma escada, arrumou alguma coisa, alguma forma, e eles levantaram aqueles homens para o telhado e começaram a destelhar o telhado. E está Jesus ministrando e de repente o telhado se abre. Meu irmão, vou te dizer uma coisa. Se eu estivesse pregando e o telhado estava abrindo ali, eu digo: para tudo. Para tudo. Que negócio é esse? Que coisa estranha é esse? Como é que eu ia ministrar? O pessoal tirando as telhas, removendo lá. E de repente você olha lá para cima, tem uma maca e um paralítico amarrado na maca, amarrado. Porque se ele não tivesse amarrado, ele ia cair. Aí imagina isso. E de repente, aqueles amigos dele começam a descer o cara. Eu acho que pinotou 2 primeiro, e ficou 2 lá segurando, e de repente ele começa a descer o cara. Minha gente, Jesus olha assim e disse: não é possível. Jesus disse: não, isso não é possível, isso não é possível. Os amigos de verdade não são apenas aqueles que nos carregam. Os amigos de verdade são aqueles que nos carregam para o lugar certo. Os amigos de verdade são aqueles que nos carregam para a pessoa certa. Quem são os teus amigos? Aquilo mudou tudo. Mas entenda que o princípio sempre foi arrependimento. Irmãos, nós estamos aqui nessa conclusão de ciclo para enxergar as nossas feridas, para enxergar as nossas enfermidades na mente, na nossa alma e nessa carcaça velha pecaminosa. Nós precisamos nos arrepender, porque na maioria de todas essas intervenções milagrosas do Senhor, o Senhor muitas vezes nem falou sobre cura. Ele falou: estão perdoados os teus pecados. Eu quero que essa noite venhamos a fechar esse ciclo, entendendo a nossa rebeldia, a nossa dureza de coração, que não se enverga, que não se submete, que não deixa ele tratar com a ferida, que não deixa colocar o metiolate lá. Quem se lembra de metiolate? Quando eu chegava do futebol da pelada, joelho sambocado, unha rolada, ela ia botar o metiolate. Ai, meu Deus.
Ai, meu Deus, como doía. Deixa Deus colocar o metiolate. Deixa Ele espremer o carnegão. Não se torna um depósito de pus. Não se torna um manto de ferida. Porque enquanto você carregar isso, tudo será comprometido. Mas deixa Ele tratar com você. No campo da sua mente. No campo da sua alma. E consequentemente, haverá cura no teu corpo. Vamos ficar de pé. Eu só quero enfatizar uma coisa. Escute uma coisa. Olhe para mim, por favor. Lembra da história da rebeldia? Para nós, a rebeldia é uma coisa talvez muito séria. Ei, Deus se entristece com a rebeldia. E rebeldia, na sua tradução mais simples, ela significa desobediência. Será que você tem sido? Você tem sido desobediente? Em quê? Será que escapa alguém? Mas nós relevamos isso. Nós, nesse momento, onde não achamos que talvez isso seja pecado, sabe o que é que nós fazemos? Escute isso. Nós diminuímos o pecado e superdimensionamos a graça de Deus. Porque achamos que a graça, ela suporta tudo. Ah, irmãos, do mesmo jeito que você se entristece com seu filho, o Senhor também se entristece conosco. Porque Ele é Pai. Um Pai amoroso, misericordioso. Mas Ele também é justo. Ele também é verdadeiro. Então essa noite, não vamos relevar as coisas que têm repetidamente se tornado uma frequência. Essa noite é uma noite de decisão, de realinhamento de coração com o coração dele. É uma noite para dizermos a Ele: Senhor, eu não quero permanecer do jeito que eu estou. É uma noite de verdadeiro arrependimento. E o Senhor está te dando essa oportunidade. Não vamos ignorar isso. Deixa o Senhor vir
que Ele possa nos encontrar em um verdadeiro arrependimento. Eu quero que nesse momento você se sinta à vontade para se ajoelhar. Se você quiser vir aqui na frente, sinta à vontade. Vamos fazer isso juntos. Você e o Senhor, Ele está aqui. Esse Pai que através de Jesus, muito antes dele tocar em você para te sarar, para te curar, sabe o que Ele quer dizer? Ele quer falar para você: estão perdoados os teus pecados. Ele anseia por dizer isso para você essa noite. Ele quer encontrar um coração genuinamente arrependido. E Ele quer te dizer: estão perdoados os teus muitos pecados. Porque aquele que Ele muito amou, Ele muito perdoou. E aquele que muito pecou, muito amou. O Espírito de Deus, Ele está aqui nesse lugar. Permita Ele te quebrar hoje. Permita Ele te convencer hoje. E te derrama diante do Senhor. Te ajoelha diante dEle, te derrama diante dEle. Espírito Santo,